Então eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. E você, pondo em prática as lições aqui que nós iremos falar aqui a respeito da vida de um grande homem de Deus, não muito citado na Bíblia, porque o seu livro é um pouco curto, mas que teve uma relevância muito grande para a nação de Israel, para os judeus, e os princípios que ele praticou, se nós praticarmos, eu tenho certeza que nós teremos uma vida muito abençoada, assim como esse grande homem de Deus. Mas antes de começar o texto base, mas já iniciando da nossa ministração, como foi o seu ano de 2024? Se você pudesse fazer uma retrospectiva, igual aquela que passa nos canais de televisão, né? Retrospectiva 2024, aí mostra lá os acontecimentos em poucos minutos. Se você pudesse, neste momento, fazer uma retrospectiva da sua vida, na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área conjugal ali, do seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos, na sua área ministerial, se você pudesse fazer agora uma retrospectiva, mostrar aí na sua mente como foi o ano de 2024 para você. Assim, é um ano que você se alegra por ter vivido esse ano, ou é um ano que você quer esquecer? Um ano que você talvez possa dizer assim, não, esse ano aqui eu não quero lembrar dele, 2024 para mim não existe. Tomara que esse ano eu não consiga lembrar dele, porque foi um ano realmente de muita dificuldade, de muitas lutas, e não vejo que progredi muito. É assim o seu ano? Ou talvez foi um ano que você possa dizer, em todas essas áreas eu tive crescimento, em todas as áreas, a financeira, relacionamentos, na minha área ali profissional, na minha área ministerial eu tive um crescimento, eu pude romper. Eu estou realizado com o ano de 2024. Qual é a sua retrospectiva desse ano que se passou? É um ano que você se alegra ou um ano que você te deixa um pouco triste e um pouco para baixo? Eu não estou falando isso com o objetivo de nós ficarmos ligados ou ficarmos, pegar o ano que se passou ou os anos que se passaram e nele nós ficarmos aprisionados. Não, de forma alguma. O objetivo é nós olharmos, se nós obtivemos êxito, vitórias nesses anos que se passaram, ou no ano que se passou dele, nós tiramos ali algumas coisas que podem ser melhoradas em algumas determinadas áreas, para que o próximo ano, que esse ano que nós estamos, seja um ano maior ainda em sucesso. Ou se talvez foi um ano de tristeza em uma determinada área, que não houve um romper, um crescimento, que você possa analisar esse ano também, e observar o que não te trouxe crescimento, e onde você errou, para que você possa aplicar nesse próximo ano, e ter bastante vitória, e romper em determinadas áreas. Eu, aconselhando um rapaz, nesse ano passado, ele chegou para mim, ele estava passando por uma situação muito difícil, e ele me questionou, o que eu estou passando aqui, essa dificuldade que eu estou passando, parece que Deus está me castigando, e ele se perguntava, o que eu fiz para que Deus pudesse me castigar? O que eu fiz para merecer esse tamanho sofrimento, o que eu estou passando aqui? E ele falando para mim, contando o que ele estava passando, e realmente ele estava num momento muito difícil. Mas ele tinha esses questionamentos em relação a Deus, pensando que Deus estava pesando sobre ele a sua mão. Você já se sentiu assim? Passando por dificuldades e achando até que a mão de Deus está sobre você, ou que Deus está fazendo alguma coisa sobre a sua vida para te trazer essa dor, esse sofrimento, talvez alguma coisa que você tenha cometido no passado, e você fica se perguntando, o que eu fiz para merecer essa dor, esse sofrimento que eu estou passando? Você já se perguntou assim? Eu já me perguntei, por não entender e não conhecer o caráter de Deus, por vezes eu já me perguntei por que eu estou passando, e pensando até que era um sofrimento, ou que Deus estava pesando sobre mim a sua mão. Mas não é assim. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos que Deus tem para a nossa vida, planos de nos fazer prosperar,
planos de nos abençoar e de não nos causar dano. Às vezes, por não conhecer a Deus, não ter intimidade ou conhecer o caráter de Deus, nos leva a um sofrimento pensando que Deus está nos causando algumas dor, pensando que Deus está querendo impor sobre nós um sofrimento e que nós estamos sofrendo porque Deus está fazendo isso conosco. Isso não é uma verdade. Nós vemos aqui que esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo ainda fala mais: olha, se vocês são maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus. Nós vemos que o plano de Deus a nosso respeito é de nos abençoar. Quem aqui é pai? Muitos pais estão aqui. Quando eu já ouvi isso muito dos meus pais, eu acredito que você também já ouviu dos seus pais, e você hoje talvez fala aos seus filhos, e talvez você demonstra isso a ele. O objetivo do pai é sempre diminuir a dor do seu filho. Meu pai já falou isso demais: olha, no meu tempo eu sofria, passava por isso. Ele conta algumas histórias que eu não quero falar aqui, mas algumas histórias ele sempre repete, das coisas e do sofrimento que ele passou na sua infância. E por isso, pelo pai e pelo amor que ele tem por mim, ele não quer que eu passe também pelo que ele passou, pelo sofrimento, pela dor que ele passou. E por isso ele quer aliviar sobre mim a dor, quer me dar coisas, ele quer me proporcionar uma melhor qualidade de vida. Todos os pais são assim. Tudo aquilo que o pai passou, ele não quer que isso replique na vida do filho. E, se possível, ele gostaria de determinar tudo o que o filho fosse fazer, para que o filho não venha passar por um momento. Por isso que tem pais que é como uma galinha, super protetores. Porque às vezes o sofrimento foi tanto, e ele não quer que essa dor, o que ele passou, onde ele errou, ele não quer que o filho erre, ou que o filho passe por essa dor, pelo sofrimento que ele passou. E por isso ele quer proporcionar uma qualidade melhor de vida, ele quer proporcionar momentos alegres para os filhos. Então os pais, ele tem sempre esse objetivo: diminuir a dor na vida dos seus filhos. E nós, como Jesus Cristo mesmo fala, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Então o objetivo de Deus é sempre de nos abençoar e de não nos causar dano. Então, quando nós estivermos com isso em mente, olha, o sofrimento, a tristeza que eu estou passando, é Deus que está causando essa dor, esse sofrimento, de forma alguma, não é Deus. Pelo contrário, Deus quer nos dar uma vida de descanso, Deus quer nos proporcionar, os planos dele são maiores que os nossos planos. O objetivo dele é de nos dar um futuro de paz, um futuro próspero. Lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, não te espantes. Aqui é uma certeza e uma convicção que nós temos que ter em nosso coração, que Deus quer nos abençoar, que o propósito dele é nos abençoar. E outra coisa, ele sempre vai estar conosco, ele não nos deixa, ele não nos desampara. Quando nós temos essa convicção, essas duas convicções, que Deus quer nos abençoar e que Ele não nos deixa, não importa a dificuldade que nós estamos passando, não importa o sofrimento, ou talvez até colhendo algo que nós plantamos lá atrás, uma colheita de algo que nós plantamos e isso está trazendo dor, a colheita está sendo um pouco amarga, não importa. O que nós temos que entender é que Deus está conosco em todo o tempo. Quando nós temos essa convicção, nós recebemos então a paz de Cristo. Não tem nada pior do que a pessoa estar passando por uma dificuldade ou por um sofrimento e se sentir só. E se sentir aquele vazio, achar que está só nesse momento de dificuldade, que ninguém está com ela. Isso não é verdade. Nós temos que ter a consciência do que a palavra de Deus diz, que Deus não nos deixa e Deus não nos desampara. O Senhor sempre estará conosco, não importa o que nós passamos, o Senhor não nos deixa. Nós temos que ter essa convicção em nossa mente. Tendo isso em nossa mente, nós seremos então mais do que vencedores.
E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos é: diga não ao conformismo. Essa palavra nós vamos usar por base a vida de Neemias, um homem que fez a diferença na sua geração. E eu tenho certeza que os princípios que ele aplicou da intimidade com Deus, os princípios bíblicos aplicados por ele, eu tenho certeza, antes de começar todas as coisas, antes de começar essa nova jornada na vida de Neemias, ele não tinha a convicção da repercussão que isso traria na nação de Israel ou nos judeus. Você vai ver que a consequência que houve de obedecer a palavra de Deus, os princípios bíblicos, acabou trazendo para ele uma repercussão na sua vida e na descendência então dos judeus de forma grandiosa. Eu quero ler lá em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isso é, novembro ou dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grandes sofrimentos e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias, aqui para contextualizar para uns irmãos aqui, Neemias era o copeiro do rei. Israel, os judeus ali, tanto Israel como Judá, tinha sido levado cativo, para a Babilônia através do rei Nabucodonosor. Ele tinha levado e destruído toda a cidade de Israel. A cidade estava totalmente em ruínas. Ele atacou aquela cidade por 3 vezes e devastou a cidade de Israel. Então Neemias, nesse tempo, ele estava na cidade de Suzã. Ele servia ao rei da Pérsia, e ele estava lá e pergunta para os seus amigos como estava a cidade de Israel após eles chegarem de lá. E nessa época, o reino persa dominava toda a região ali de Israel, era o maior império da época. Então ele pergunta para os seus amigos como estava a cidade de Israel e como estavam os judeus remanescentes lá na nação de Israel. E ele fala, os seus amigos falam para ele: olha, a cidade está totalmente destruída, a cidade está totalmente devastada. E Neemias então começa a se lamentar, a chorar pela situação que o seu povo estava passando e a cidade de Israel estava. Então ele começa a chorar e lamentar muito, e ele apresenta essa situação a Deus. Neemias estava em uma situação muito confortável. Neemias era o copeiro do rei, era uma pessoa que tinha uma confiança extrema do rei, até porque o cuidado, tudo que o rei bebia, tudo que o rei se alimentava, era o copeiro que servia. E o copeiro tinha o cuidado para que a comida do rei não estivesse contaminada com nenhum veneno ou nada. Então ele tinha uma alta confiança do rei, ele tinha um certo grau de influência ali no reinado, de Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Então ele tinha uma grande influência nesse reinado. Neemias simplesmente, ele poderia olhar para a situação, se lamentar e olhar quem ele era no estado atual. Ele era um copeiro, ele não tinha poder em si, ele não tinha autoridade em si para exercer uma grande influência ou revolucionar um povo para causar uma libertação da nação de Israel. Ele não tinha isso.
Ele simplesmente era um copeiro do rei que tinha uma função, que tinha uma influência no seu reinado. Ele poderia simplesmente se limitar ao conforto que ele tinha enquanto seus irmãos passavam por sofrimento, ou quanto seu povo passava por esse sofrimento. Mas nós vemos que Neemias, ele não pega a sua situação, o seu conforto que está e simplesmente se mantém nessa posição. Pelo contrário, ele se revolta com a situação que o seu povo e sua cidade estava. A cidade de Jerusalém estava uma cidade totalmente destruída. Então, ele se motiva pela situação que estava passando, ele se revolta com isso. E ele apresenta a Deus essa situação. Então a primeira atitude de Neemias é não se conformar. O que nós temos que fazer em nossa vida, observar as áreas em nossa vida que precisam de uma atenção maior e não se conformar com o estado atual que nós estamos. Se você está em uma situação muito boa ou confortável, assim como Neemias, você pode parar, não, eu estou numa posição hoje tenho um bom relacionamento, tenho um bom emprego, tenho uma boa vida. Se você se contentar simplesmente com o seu estado, que está tudo bom, as coisas estão boas, realmente, quando vir o dia mau, você não vai estar preparado. Nós não podemos nos conformar com o estado ou com a situação em que nós nos encontramos. Nós sempre devemos buscar uma melhoria, um crescimento, buscar uma intimidade maior com Deus, um relacionamento maior com as pessoas próximas ao nosso lado, buscar um crescimento maior na área profissional ou na nossa empresa. Nós devemos sempre estar querendo buscar um crescimento, não conformar com o estado, a nossa situação que nos encontramos. Neemias é um exemplo disso. Ele poderia simplesmente viver a sua vida e se esquecer o que ele tinha ouvido, mas não é isso que acontece. Quando ele ouve essas palavras, olha o que diz aqui no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5. Ele não conforma com a situação, então ele começa a desenvolver algumas atitudes que irão mudar não somente a sua vida, mas toda a vida do povo judeu. Neemias então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo achou favor diante de ti, peço-te que me envie a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias então, não conformado com a situação, ele ali chora e ora a Deus, Deus dos céus, contempla essa situação, o que eu estou passando, o que meu povo está passando e a cidade de Jerusalém está passando. Então ele ora a Deus e pede direcionamento em Deus, e com isso ele vai e planeja algo para fazer. Ele planeja reedificar a cidade então de Jerusalém. Ele faz o planejamento, ele pensa o que ele precisará para poder reedificar a cidade de Jerusalém, o que ele tem que se fazer, ele planeja todas as coisas. Então ele planeja e chega e apresenta ao rei. Quando o rei olha para Neemias e vê Neemias triste, pergunta: Neemias, por que o seu coração está assim? Ele então conta a sua necessidade, ele fala: olha, a cidade dos meus pais está totalmente em ruínas. O povo que lá está, a minha família, está passando por uma situação totalmente de humilhação e de vergonha. Então ele conta essas coisas ao rei. E o rei, ele alcança favor para o rei, e o rei pergunta: o que eu posso fazer então? Ele fala: olha, aí ele coloca em prática todo o planejamento, ele mostra todo o plano que ele tinha para a restauração de Israel, ele apresenta esse plano ao rei. Ele apresenta o rei então abençoa Neemias. Mas isso leva cerca de 2 a 3 meses, quando ele ouve falar da situação de Israel, até ele apresentar ao rei as suas necessidades, ou apresentar esse plano ao rei. Nesse período ele ficou orando a Deus e planejando como ele ia fazer a restauração de Jerusalém. Ele passa todo esse tempo planejando como seria essa restauração. Ele faz o planejamento, ele era o copeiro do rei. Mas o que ele poderia fazer, a vontade do coração dele é reedificar a cidade de Jerusalém,
tirar essa situação de humilhação e de vergonha que eles estavam passando. Ele não tinha como fazer isso se Deus não abençoasse a vida dele. Mas para isso ele vai e faz um plano. Esse plano dependia da ação de Deus. O planejar, como nós vemos na própria palavra, o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso fala, os seus planos, aquilo que você planejou será bem-sucedido. Consequentemente, se eu não planejo algo, isso não será abençoado por Deus. Nós vemos que Neemias, ele tinha um fator limitante. Ele era um copeiro do rei, ele era uma pessoa que tinha sido levado escravo ali, ele estava servindo ao rei, mas todos os judeus estavam cativos pelo rei da Pérsia nessa época, pelo Império Persa. Então ele se encontrava em um fator limitante, que ele só poderia fazer o plano, mas moldar o coração do rei, ou tocar o coração do rei, isso dependeria de Deus. Então ele faz o que estava ao seu alcance, que é o planejar e orar e consagrar ao Senhor. Agora, se Deus quisesse, Deus iria tocar ao coração do rei, para que o rei autorizasse a reconstrução de Jerusalém. Então ele chega e Deus abençoa, e Deus toca no coração do rei, e quando o rei pergunta, o que você quer? Ele vai lá e apresenta o rei, olha, eu quero fazer a reedificação de Jerusalém. E o rei fala, e o que você precisa? Eu vou precisar disso, eu vou precisar de ofício, eu vou precisar de guardas comigo, de oficiais, eu vou precisar de liberação lá na floresta, para que o guarda da floresta venha me liberar para conseguir madeira para fazer a reedificação dos muros. Eu preciso de todas essas coisas. Apresenta ao rei os seus planos. O rei pergunta então para ele, quanto tempo você levará nessa caminhada, nessa jornada que você quer fazer? Ele fala, eu vou levar tanto tempo. O rei então consente e aprova, e ele vai então fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Mas os planos dele só foi abençoado porque ele parou e consagrou ao Senhor. E depois de consagrar ao Senhor, Deus abençoou. Isso nos mostra algo muito importante. Deus não tem como abençoar a nossa vida se nós não tivermos planos para a nossa vida. Qual o planejamento que você tem para a sua área financeira? Para esse ano de 2025? Qual o planejamento que você tem para a sua área de relacionamento com Deus, a sua área ministerial? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar no seu relacionamento com o seu cônjuge? Ou talvez você pense, não, eu só vou tocando aqui, só vou seguindo a minha vida, não precisa criar plano, as coisas vão acontecendo. Não tem como Deus abençoar a vida de uma pessoa que não planeja as coisas, é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Somente com o planejamento Deus abençoará as nossas vidas, quando nós planejamos, quando nós sabemos o que nós queremos. O principal sofrimento que às vezes o homem traz para si é não planejar a sua vida, não almejar algo, não pensar ou não planejar onde quer chegar na vida. Em vários aspectos da sua vida, na sua área financeira, na sua área conjugal, na sua área em termos de relacionamento profissional, na sua área ministerial, não planejar nada. Como nós sabemos, um barco que não sabe para onde vai, qualquer destino serve. Não tem algo planejado. Se nós não planejarmos algo, se nós não apresentarmos esses nossos planos a Deus, não terá como ser bem sucedido a nossa vida. Nós temos que ter planos concretos para esse ano de 2025. E em todas essas áreas nós devemos sentar, por isso que eu perguntei a respeito do ano de 2024, que é necessário pararmos, olharmos para o ano que se passou, olhar para a nossa vida, como foi esses anos que se passaram, sentar e fazer um planejamento para os próximos anos. Sem planos, nós não temos como orar ao Senhor e pedir que Ele abençoe, porque Deus vai abençoar o quê? Você vai orar, nós vamos orar e apresentar a Deus o quê? Iremos apresentar a Deus
assim, simplesmente Deus abençoe a minha vida e o que vai acontecer não tem como. Nós temos que saber o que nós queremos, assim como Neemias. Ele sabia para onde ele iria. Ele sabia o que iria fazer e como iria fazer. Imagine se Neemias não tivesse feito nenhum plano. Simplesmente com a intenção de fazer, eu quero fazer a reconstrução de Jerusalém. Eu quero tirar a vergonha que Jerusalém, meu povo, está passando. Certo, tudo bem, ele tinha isso em mente. Aí o rei pergunta, o que você quer para fazer essa reconstrução? Neemias simplesmente, rapaz, eu não sei não parei para pensar ainda não, mas eu quero. Mas como você vai chegar até lá e como será essa reconstrução? Eu também não sei. Já viu pessoas assim, que você pergunta para ela, o que você vai conquistar, qual é o seu objetivo de vida? E às vezes a pessoa, rapaz, eu quero ter um carrão, uma casona, uma família boa. E como você vai conquistar essas coisas? Eu não sei, mas eu quero. Você pretende fazer o quê para ter essa casona, esse carrão? Você pretende trabalhar? Não, eu quero ter, mas eu não quero trabalhar não. Você já encontrou com pessoas assim? Que às vezes almejam alguma coisa, mas não sabe como irá fazer para conquistar essas coisas, e simplesmente fica pensando, ou passa o seu tempo pensando, imaginando como vai ser desfrutar dessas coisas, dessa vida, nesse momento em que ela conquistar essas coisas, mas não passa tempo planejando como ela irá conquistar essas coisas. Tem pessoas que passam tempo só sonhando, só vivendo no mundo de fantasia, pensando, eu vou ter isso quando eu tiver esse dinheiro, rapaz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e como é que, não sei, mas quando eu tiver eu vou fazer isso. Não passa um tempo planejando. Sem planos, não vamos, infelizmente, chegar a lugar nenhum. E aqui Neemias deixa claro a respeito disso, que nós devemos planejar, não conformar com a situação que nós estamos, e para isso nós vamos planejar o que nós iremos ter, planejar o nosso futuro, o que eu quero chegar, onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar nesse objetivo. Nós devemos ter esses planos bem claros. Depois, defina prioridades. Lá em Neemias capítulo 2, versículo 17, disse assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos nessa situação humilhante. Ali, Neemias, ele identifica a sua prioridade. Ele chega, depois de chegar de viagem, de vir lá de Suzã, ele descansa ali porque foi uma viagem muito longa, depois ele sai e dá uma volta em Jerusalém. E depois de dar uma volta em Jerusalém, ver a ruína, ver a cidade totalmente destruída, casas destruídas, o templo do Senhor precisando de reforma, o muro totalmente destruído da cidade em volta de Jerusalém, ele fala então, olha, a nossa prioridade vai ser a reconstrução dos muros de Jerusalém. Não vamos nos preocupar restaurando as casas, restaurando os locais, a nossa principal atividade agora, o nosso principal objetivo, a nossa prioridade é a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Ele tinha um foco, algo que ele estava determinado, e ele compartilha essa visão às pessoas que ali estavam com ele. Ele fala, o nosso objetivo agora, o nosso intuito agora vai ser a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Porque ele fala, olha, vamos retirar a vergonha, essa situação humilhante que nós estamos passando, nós temos que retirar essa situação. Ele entendia o real estado que ele estava, e com isso ele pôde definir objetivos e definir prioridades para ele começar a trabalhar. O foco em si mesmo não quer dizer nada quando não temos um objetivo definido. Ter simplesmente algo, um pensamento ou uma vontade aleatória, eu quero ser bem sucedido na vida, mas ser bem sucedido como? Eu quero ser uma pessoa feliz, mas o que é necessário para me deixar feliz? O que é necessário para me sentir feliz?
ter um bom relacionamento e intimidade com Deus? Isso vai me deixar feliz. Ter um bom relacionamento conjugal? Também isso vai me deixar feliz. E como eu faço para ter um bom relacionamento com Deus? Como eu faço para ter um bom relacionamento, uma boa relacionamento conjugal? É necessário eu planejar. É necessário eu estruturar algo para ali começar a trabalhar em cima desse meu objetivo. Simplesmente ter um foco aleatório não vai me levar a lugar nenhum. Simplesmente uma ideia aberta, ser feliz e não saber o que vai me deixar feliz ou o que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que fazer, as métricas que eu tenho que ter na minha vida para chegar a esse estado que eu estou querendo. Isso, se eu não tiver isso claro na minha vida, de forma alguma nós conseguiremos bom êxito. Neemias estabeleceu metas, ele estabeleceu objetivos. Ele fala, olha, nós vamos reconstruir os muros. E ele chega para as pessoas lá e ele passa a sua visão. Nós temos que reconstruir os muros e nós vamos começar dessa forma. Ele primeiro analisou a sua situação, analisou o estado da cidade de Jerusalém. Isso nos traz algo também. Nós temos que parar e analisar o estado, como está essa determinada área que nós queremos edificar. Talvez uma área da sua vida, talvez o seu lar, talvez não esteja desfrutando de paz, de alegria ou de amor como você gostaria. Talvez o seu relacionamento conjugal não está um relacionamento bom. Pelo contrário, tem um relacionamento frio, um relacionamento sem intimidade, sem um bom ali convívio. Mas simplesmente é um lar que está bastante desgastado. Talvez a sua vida financeira está em ruínas, assim como os muros de Jerusalém. É necessário você parar e analisar primeiro o estado dessa área que você quer trabalhar. Ver qual o estado que ela realmente está e onde ela precisa ser reedificada, onde ela precisa crescer, onde ela precisa ser fortalecida, a parte frágil que está esse seu relacionamento ou essa área que você quer trabalhar, para que você possa dedicar, para que você possa concentrar a sua energia nas áreas mais vulneráveis, nas áreas que mais precisam de atenção. Foi o que Neemias fez, e ele teve bom êxito. Depois que você planejar as suas ações, definir as suas prioridades, haja com ousadia. Olha o que diz lá em Neemias capítulo 2, versículo 19 e 20. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é o que nos farás prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aqui Sambalate fala sobre esse homem. Era um governador de uma província vizinha, assim como os outros governadores estavam em volta da cidade de Jerusalém, e ao olhar para a cidade, ver que a cidade começou a ser reedificada através dos muros, eles começam a querer minar a confiança de Neemias. E esses governadores começam a levar mensageiros até Neemias para fazer ele desviar do foco, ou fazer com que ele sinta que ele perda o foco, perca a direção, que ele sinta um remorso pelo que ele está fazendo, a reconstrução dos muros. E ele começa a questionar ele, fala: olha, você por acaso quer se rebelar contra o rei? Então ele faz este questionamento a Neemias, mas tenta também prejudicar Neemias, enviando cartas ao rei, enviando e contando a situação que os judeus estavam querendo se rebelar, fazer a cidade, reedificar a cidade para se proteger e depois guerrear contra o rei. Então ele começa a minar a confiança, tentar minar a confiança de Neemias. Mas Neemias sabia do que ele tinha. Ele sabia do propósito de Deus e quem ele era. Ele não levou esses questionamentos e se prendeu nesse questionamento. Pelo contrário, ele fala: olha, o Deus do céu, Ele está conosco. O Deus do céu que nos fará prosperar.
O Deus do céu que nos vai abençoar. Ele vai nos fazer reedificar essa cidade, reedificar essa situação que nós estamos passando. Então Neemias, ele age com ousadia, ele não deixa se abater pelos questionamentos que estão vindo de fora. Quando nós temos a certeza, a convicção, nós já planejamos algo, e nós estamos indo atrás do que nós planejamos, e quando nós apresentamos os nossos planos a Deus, nós começamos então a praticar ali, a nos levar a esse objetivo, consequentemente vai vir situações para abater a nossa confiança. Mas quando você se lembra que Deus está com você, que Ele não te desampara, que você apresentou os seus planos a Deus, e você tem a convicção que Deus vai abençoar a sua vida, você não deixa levar isso em conta. Os pensamentos contrários a isso, quando vir situações para te abater nessa caminhada, nessa sua jornada, você não vai deixar isso levar em conta, porque você sabe do Deus a qual você serve, você sabe que Deus está com você, então você sabe que os seus planos serão bem-sucedidos. Então você age com ousadia. Neemias sabia, assim como diz lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele tinha esse versículo para si, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, se revista dessa ousadia, tenha a convicção que Deus está por você, que Deus é com você, que Deus está abençoando os seus planos, a sua vida. Tenha essa convicção, haja com ousadia, não baixe a sua cabeça para circunstâncias adversas que vêm tentar minar a sua confiança naqueles planos, naquele objetivo de vida. Temos que sempre agir com ousadia e dizer sobre a circunstância. Você talvez não está desfrutando de uma paz ou de uma harmonia na sua casa, de um bom relacionamento como você gostaria, mas esse é o plano de Deus para a sua vida, que você tenha uma vida de paz e um relacionamento de paz em amor. Se isso é o plano de Deus para a sua vida, não baixe a cabeça com a circunstância. Declare sobre isso, declare sobre o seu casamento, a paz de Deus sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Declare a prosperidade de Deus sobre as suas finanças, mesmo que você não esteja vendo uma saída para a situação que você está. Declare sobre essa circunstância, porque você sabe que Deus está com você, e Deus não te deixa, e o plano de Deus é te abençoar e de não causar dano a você. Então você declara sobre a circunstância, mesmo que você não esteja vendo uma saída ou um resultado para o que você está passando, mas você tem a confiança que Deus está com você e que Deus é por você. Amém? Mantenha uma disciplina. Neemias capítulo 4, versículo 6, diz assim: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias tinha uma disciplina. Nós vemos aqui no decorrer do texto que todos os dias, ao raiar do sol, até o sol se pôr, eles estavam ali trabalhando. Eles estavam rodeados por inimigos. Eles estavam, no mapa, realmente, eles estavam cercados dos inimigos. Os inimigos estavam em todos os lados de Jerusalém. Eles estavam totalmente cercados. A palavra de Deus falando, Neemias contando a sua história aqui, ele falando: olha, nós trabalhávamos com uma mão e com outra nós segurávamos uma espada. Nós segurávamos um arco ou uma lança. Alguns estavam trabalhando e outros ali estavam guardando. Eles estavam com medo porque eles estavam sendo, toda hora viam gente falando que eles seriam atacados por esses povos. E já ameaçaram eles várias vezes, então eles estavam fazendo a reconstrução dos muros, mas estavam atentos todos os dias. Apesar de pessoas virem a eles falando que eles seriam atacados, eles não paravam de edificar o muro, não paravam de reconstruir o muro de Jerusalém. Eles tinham uma disciplina, todos os dias, eles sempre estavam ali trabalhando, e obteve um grande resultado.
Nós vemos que a reconstrução do muro de Jerusalém levou cerca de 52 dias, a reconstrução de todos os muros. E talvez você pense, levantar um muro é fácil, lá na minha casa tem um muro e é fácil levantar. A gente não está falando desse muro de casa. O muro que nós estamos falando ali de Jerusalém era cerca de 2,5 metros de largura. Um muro de 2,5 metros de largura, e esse muro era construído à base de pedras. Era passado uma argamassa e colocado as pedras em cima, então era um muro bastante extenso e largo. E eles trabalhavam ali todos os dias, sempre com a mesma disciplina. Isso nos ensina algo. Meu irmão, nós temos um plano definido para a nossa vida, nós temos algo já determinado. O que nós temos que fazer é ser constante. Não importa o ritmo que nós estamos empregando. Não sei se você já participou de uma maratona. Quem já participou de uma maratona, meia maratona aqui de corrida? Alguém já fez? Amém? Estão ouvindo? Alguém já fez? Poucas pessoas aqui já fez. Eu faço parte da maioria, eu nunca fiz também. Mas o que nós vemos que pessoas que às vezes esses dias foi o Gilead, o Gilson, não sei para que eu fui inventar de participar de uma brincadeira de bola, menor do que mais ou menos o tamanho desse quadrado aqui. Rapaz, e era para correr atrás da bola, um ficava com a bola, e você tentava pegar a bola. Se você perdia a bola, você tinha que correr atrás da bola. Não sei qual o nome disso, mas é correr atrás da bola. Rapaz, eu fui inventar de fazer essa brincadeira. Passamos pouco tempo, acho que não foi meia hora. Rapaz, eu saí dali, mas tão mal, sem falta de ar, querendo passar mal, querendo desmaiar, mas tão ruim porque eu não tinha um condicionamento físico para aquela atividade que eu estava exercendo. E muita gente que não conhece uma maratona, eu conheço só de vista, nunca participei, mas nós sabemos que o importante não é a velocidade empregada, mas o ritmo, é a disciplina, é a constância ali. Você está sempre naquele mesmo ritmo e manter uma certa constância. Eu já vi pessoas que começaram a maratona e elas dispararam. Passaram pelos profissionais, passaram por todo mundo e dispararam à frente. Ela não sabia, não tinha consciência de como era estar em uma maratona. E ela corre, vai até 1 quilômetro e quando pensar que não, já está com falta de ar, já está sem disposição, já está tudo doendo, com falta de ar, com a fadiga e tudo. E aqueles profissionais acabam ultrapassando e ela é ultrapassada por todo mundo. Porque ela imprime um ritmo rápido ali, ela pensa que com isso vai chegar e vai manter esse ritmo, mas não é bem assim. Às vezes a caminhada, a gente tem que imprimir um ritmo que aparentemente é um ritmo lento. Isso nos diz na área que nós temos do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus. Talvez você queira passar 1 hora orando ali, ou 1 hora lendo a palavra de Deus, em um relacionamento com Deus, mas talvez você não adquiriu um crescimento no decorrer do tempo. Talvez você olhe e queria ter um bom relacionamento conjugal, mas o desgaste às vezes do relacionamento acaba impondo sobre você algo e tornando cansativo isso. E você olha talvez para várias áreas da sua vida, você queria estar mais à frente, mas você vê que não tem mais essa disposição para correr tanto. Mas não desanime. O que você tem que fazer, independente da velocidade, mantenha sempre a constância, tenha claro o seu objetivo em mente, tenha claro o seu planejamento. Olha, meu objetivo é esse, é ter um lar de paz, um lar abençoado, um bom relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, um bom relacionamento com meus filhos. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser melhor nisso, então vou ali aprendendo todos os dias, mas com um objetivo, vou num ritmo, mas sempre constante. Não é a velocidade que determina o sucesso, e sim a constância na direção do seu objetivo. Ser sempre constante, independente da velocidade. Nós vemos aqui que Neemias adquiriu um bom resultado.
E ali estavam na reconstrução todo o povo ali envolvido nessa reconstrução, todos no seu ritmo, mas todos sempre com o mesmo objetivo, com a mesma clareza, com a mesma disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Nós queremos ter um relacionamento com Deus mais profundo, mais íntimo. Devemos então ter a disciplina de todos os dias estarmos ali lendo a palavra de Deus, conversando com Deus. Não importa o tempo, às vezes o tempo ele é curto, mas o mais importante é a disciplina. Fuja das distrações. Neemias 6 diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto os portais nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e consagremo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Eu enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Aqui nós vemos que o inimigo estava tentando distrair Neemias. E uma resposta que Neemias dá e que nós temos que dar para aquilo que tenta nos trazer uma distração é que eu estou em uma obra muito importante. Por que eu vou perder tempo tendo e ter com você? Enquanto eu vou ter com você, eu não vou dar foco a essa reconstrução que eu estou fazendo, a minha obra vai parar. Meu irmão, quando nós damos ouvidos às distrações, quando você se distrai para algo, consequentemente, você não está empregando mais a sua energia naquilo que você estava reconstruindo, ou naquilo que você está fazendo. A distração não é simplesmente para fazer você fazer outra coisa. A distração é para te fazer parar naquilo que você está fazendo, no que você está trabalhando. Não podemos nos distrair do que nós estamos fazendo. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós planejamos algo, nós não podemos nos distrair, porque quando nós paramos para dar ouvido às distrações, consequentemente nós paramos de dar crescimento naquilo que era para crescer. Paramos de dar o foco nessas coisas. As distrações vai nos fazer perder tempo e vai fazer com que aquilo que era para estar crescendo, consequentemente não irá crescer. Nós não podemos se perder com as distrações. Nós temos um alvo definido, um alvo claro. Nós não iremos distrair com algo. É como Neemias fala: estou fazendo algo muito importante. O que você está fazendo em várias áreas da sua vida é algo muito importante. No seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento conjugal, no seu trabalho, isso é muito importante. Você não pode parar ou parar para ver as distrações, aquilo que vai te distrair. Imprima um ritmo, tenha foco no que você quer e continue sempre. Não dá ouvido às distrações, aos pensamentos, aos sentimentos que tentam te fazer parar. Porque se você para, você não cresce. Então, não dê ouvido às distrações. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vemos que Neemias praticou isso. Neemias sujeitou a Deus e colocava diante de Deus todas as suas necessidades. Ele sujeitou a Deus e ele resistia ao diabo, às tentações que tentavam fazer ele parar. Ele resistiu a isso. A consequência foi que Neemias reedificou o muro. Caminhe com pessoa com a mesma visão e propósito. Neemias capítulo 3, versículo 1 diz assim: então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram as portas das ovelhas, consagraram
e lhe assentaram as portas, e continuaram até a torre de Meá, e consagraram-na até a torre de Ananel. Nós vemos aqui que Neemias estavam com pessoas que tinham o mesmo propósito, com pessoas que tinham a mesma visão com ele. O que diz lá em Coríntios capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios é dizendo, não se deixe enganar, as más conversações, elas irão corromper os bons costumes. Talvez você está próximo de pessoas que você aparentemente está, que você pensa que está na mesma caminhada do que você, mas na verdade não está. Consequentemente, essa pessoa irá te tirar do foco. É o que Paulo está dizendo aqui. Não se deixe enganar. Se deixar enganar é pensar que a pessoa que está com você, ela não vai te tirar do foco, ela não vai te tirar do seu propósito de vida. Se você tem um propósito de vida a ser trabalhado, se você tem uns planos a ser trabalhado, você sabe onde quer chegar, chama para fazer parte dessa caminhada pessoas que têm essa mesma visão que você. Chama essas pessoas que pensam da mesma forma que você. Consequentemente, ela vai te ajudar. Quando o seu ritmo está diminuindo, ou quando você se sentir cansado, essa pessoa vai estar ali ao seu lado para falar, não vamos parar agora, vamos caminhar mais um pouco, não pare agora, não desanime. Essa pessoa vai te ajudar. Não podemos nos deixar ser enganados. Pensar que pessoas próximas a nós que não têm a mesma visão que nós temos, não irá nos distrair. É o que Paulo está falando, ela irá sim distrair. Se você tiver que abrir mão de pessoas que estão próximas a você, que participam da sua mesa, pessoas, amigos que não têm a mesma visão ou propósito de relacionamento, de crescimento conjugal ou de intimidade com Deus, se pessoas não têm esse mesmo propósito, não esteja perto dessa pessoa. Abre mão do convívio, do hábito de estar perto dessa pessoa. Se ela for te distrair, tenha certeza, se ela não tem o mesmo propósito que você, não tem a mesma visão, consequentemente, ela vai te tirar do foco. Se você acreditar de forma diferente, é deixar se enganar, achar que isso não irá ocorrer. Mas quando nós temos isso em mente, é o que Neemias fez. Neemias tinha próximo dele pessoas que tinham a mesma visão, que estavam comprometidos da mesma forma com ele. E nós vemos uma restauração da cidade de Jerusalém. Neemias não tinha ideia do que ele estava fazendo quando ele teve aquele desejo de fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele não tinha ideia da repercussão que isso iria propor. Ele não tinha ideia que nós estaríamos aqui há mais de 2.500 anos falando da história dele lá atrás, da ousadia que ele teve, da determinação que ele teve, dos planejamentos que ele teve. Ele trouxe uma restauração sobre a cidade de Jerusalém e sobre os judeus. Ele não sabia que se determinar em fazer algo que o Senhor havia colocado em seu coração ia trazer tamanha repercussão, mas trouxe essa repercussão. Vamos ficar de pé neste momento?